Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e vamos falar sobre dividendos, quais são as melhores pagadoras e o que esperar para o ano que vem, 2022, onde investir para ganhar dividendos. Para isso eu trouxe um analista aqui no canal, Henrico, tudo bem, cara? Tudo bem, Lucro? Tudo certo, meu nome agora já virou até Lucro. Agora. Lógico, não é mais Ricardo, é Lucro FC. Boa. Henrico, tudo bem, cara? Tudo bem. Vamos falar então um pouquinho sobre quem pagou mais dividendos, né? Mas para ter uma perspectiva de quem vai pagar mais em 2022, né? Eu sei que vocês acompanham bastante dividendos aqui na Levante, né? E eu sei que o público também gosta bastante. Na minha opinião, quando as ações ficam muito baratas, os dividendos ficam mais altos. Mas vamos trazer aqui o analista para ele falar o que ele está vendo. Verdade, isso é uma métrica interessante, né? Bom, o acionista quer dividendo no final das contas, né? A gente compra, óbvio, com a valorização, né, da ação, mas o que o acionista, né, o dono de uma empresa quer é o dividendo, que é o lucro da companhia, né? A gente tem algumas empresas aí que pagaram dividendos gordos, né? E a gente não ouve falar, porque o mercado está em crise, né? Queda, bolsa caindo, ação perdendo valor, mas algumas companhias distribuindo lucros grandes, né? E eu acho que isso é até legal, né? Porque pensa comigo, poxa, mesmo que a ação está caindo lá na bolsa, se você não vender, você não teve prejuízo, né? Na verdade. Exatamente. Mas está caindo dividendo ali na conta corrente direto, né? E esse é um ponto, né? Que por isso que eu acho que todo mundo gosta bastante de dividendos. O dinheiro, o lucro dessa empresa é compartilhado entre os acionistas e essa grana cai direto na conta corrente da corretora de nós acionistas. Exatamente. Né? Isso que é muito legal. Você fala muito, né, dos dividendos, fundos imobiliários, né? A pessoa acaba esquecendo que a ação também acaba pagando dividendo. Inclusive, né, se a gente for ver o dividendo como distribuição do lucro, né, por mais que o setor, as empresas tenham caído, o lucro de 258 empresas, a gente fez um levantamento, né, excluímos Vale e Petrobras, que a gente vai falar inclusive, né, mas que pagaram dividendos gordos e distorcem ali a amostra, né, do lucro, tiramos as financeiras também. 258 empresas, lucro do terceiro TRI de 21 foi 140% maior que 2020, né? Vocês vão falar, poxa, mas também foi crise, pandemia, coronavírus. Vamos comparar com 19, só o lucro foi 354% maior dessas 258 empresas. Então, E o importante é a gente pensar o seguinte, bolsa de valores é lucro das empresas. Se as empresas tiverem lucro, ou elas vão pagar em dividendos para nós, ou vão reinvestir nelas mesmas e vão crescer, vão valorizar. Com certeza, exatamente. Então, assim, as ações estão desvalorizando, mas as empresas estão tendo lucro. O lucro, obviamente, não explica tudo, né? Mas o acionista acho que fica feliz quando recebe via dividendo parte desse lucro, né? Inclusive, acho que a gente tem umas ações para falar, né? Boa, vamos falar, mas fica aqui, pessoal, porque no final do vídeo eu quero tirar do Henrico aqui algumas ideias de quem vai pagar muito aí em 2022 e um spoiler, são empresas que estão muito lucrativas nesse momento e de repente a cotação não está refletindo, mas a gente vai falar sobre isso. Agora eu quero saber, Henrico, quem pagou muito dividendo em 2021 e se elas têm perspectiva de pagar em 22 também. Vamos lá para os números aqui, exemplos reais. Perfeito, vamos lá. Vamos falar de Vale, por exemplo, né? A gente inclusive vai deixar um link aí de uma agenda de dividendos, né? Para a gente saber o que vai pagar dividendos. Você se cadastra e baixa o relatório, todos os meses recebe. Vale, por exemplo, né? Eu notei aqui, pagou até o momento R$ 13,80, né, em dividendos. Isso dá o dividend yield de 21,3%. O que é o dividend yield? Né? Você pegar esse dividendo, dividir pelo valor da ação, ou seja, 21%, né, aquele yield de 0,5% às vezes de um fundo imobiliário, Vale passou muito. Né? E o Ricardo falou um ponto interessante, né? Não adianta a gente olhar só, Vale pagou isso, então vou investir em Vale porque o dividend yield dela está alto, vou receber dividendo. Não, a análise tem que ser sempre para frente, né? Assim como comprar uma ação, você investir nela pensando no dividendo, você tem que olhar para frente, né? Existem métricas ali, a gente acompanha isso aqui no detalhe, acho que não vale a gente falar no vídeo, mas é entender, né? A empresa vai fazer o que com caixa? Ela vai reinvestir nela, ela não tem o que fazer, ela vai distribuir dividendo, ela está num setor que precisa usar aquele caixa para crescer, para pagar dívida, né? E Vale foi dando sinais aí para o mercado que iria distribuir um dividendo gordo. Mas provavelmente foi extraordinário, não vai continuar sendo assim no próximo ano ou nos próximos. Talvez se a gente pegar um histórico, esse ano foi muito alto da Vale, mas não costuma ser, né? Exatamente. Tem um setor especial, a gente vai falar no final, né, Ricardo, que eu estou vendo com muito melhores olhos pensando em dividendos. Excelente. Agora, como você citou, essa agenda de dividendos, que é o relatório que vocês preparam todos os meses, que a gente deixa o link aqui na descrição, que ele é gratuito, que serve para quê? Para você que está em casa saber quando determinada ação vai pagar o dividendo.
que é o caso desse segundo exemplo que a gente vai trazer aqui, que é a Petrobras. E aí eu acho legal a gente até explicar, aproveitar que isso tem lá no relatório também, uns termos que o pessoal aqui me pergunta muito. Por exemplo, o que é DataX e Datacom? Então, Henrico, traz um exemplo aí, porque assim fica mais didático, o pessoal entende na prática. Perfeito. Vamos lá, né? Datacom é quando aquela empresa ainda está com o dividendo no seu valor. Vamos pensar assim, com o dividendo no valor da companhia, né? Isso ocorre antes da DataX. A DataX é o dia no qual a companhia, vamos supor, a Petrobras está valendo R$30. Ela anuncia que vai pagar R$2,40 em dividendos, por exemplo, né? Então, R$30 menos R$2,40 vai ser o valor da Petrobras na DataX, ou seja, o acionista não tem mais o direito ao dividendo na DataX. Ela já pagou o dividendo, já descontou do seu valor de tela, né? Então, isso é a diferença entre Datacom e DataX. E aí eu acho legal a gente trazer um ponto que, por exemplo, que o Henrique falou assim, na DataX, o preço de tela da Petrobras vai estar ali 28 e alguma coisinha. Mas isso daí pode mudar no próprio dia, né? Então é só o valor da cotação ali às 10 horas da manhã quando abre o mercado. Perfeito. Né? Então pode ser que naquele dia mesmo já tenha subido de novo, Exatamente. Né? Entra na volatilidade. E esse é um ponto importante, né? Porque muita gente tem dúvida nisso, né? Vê que a ação vai pagar dividendo daqui a 3 dias. Compra o papel ali a R$100 e a empresa vai pagar R$2 de dividendo. Ele compra só pensando no dividendo, ele recebe, obviamente, os R$2, mas aquela ação desvalorizou 2. Obviamente, aí continua a oscilação. A ação pode continuar subindo, ultrapassar os R$100 ou continuar caindo, Exato. Mas é um ponto importante. E aí, aproveitando essa parte das datas, fala pra gente lá da Petrobras, igual tá lá no relatório que vocês preparam, qual que é a Datacom e a DataX? Perfeito. Datacom de Petrobras é 1 de dezembro, ou seja, aqueles que tinham ação até 1 de dezembro, eles têm o direito, vão receber o dividendo. DataX costuma ser um dia depois da Datacom, usualmente, não é uma regra, mas é 2 de dezembro ex-dividendos. Ou seja, quem comprar ações da Petrobras dia 2 de dezembro, 2, 3, 4, 5, 6, não vai ter direito a esse próximo dividendo, né, que já foi anunciado. Vai ter direito a outros dividendos do futuro, mas esse especificamente não. Inclusive, Petrobras que anunciou, né, no plano estratégico um plano ali de pagamento de dividendos, o mercado gostou, né? Então a gente viu esses dias aí recente, né? As pessoas vão perguntar por que PRIO caiu muito, 3R caiu muito, Petrobras não caiu tanto. Talvez foi em virtude do plano estratégico, dividendos, esse cronograma, né, deixa o investidor mais tranquilo pensando em dividendos lá na frente. E quanto que ela está pagando? 2,40 pagou de dividendo nesse ano, já deu um yield de 9,4%. Também é um setor que não é muito pagador de dividendo, né? Exatamente, eles acabam investindo bastante, a Petrobras especificamente, né, teve um período ali, né, difícil, né, da lucratividade, aí começou com o plano de desinvestimento, essa política de não interferência em preços, né, do plano enfim, de execução da estratégia ser respeitado, e aí começou agora e tem um plano de dividendos ali para o futuro, vamos ver. É um assunto complexo, né? Sempre muito polêmico quando a gente fala de gasolina, Petrobras, estatal, enfim, né? Com certeza. E antes da gente falar então das possibilidades de 2022, qual que foi o terceiro lugar? Teve mais uma aqui, né, que a gente separou, JBS, e aí ela surfou muito, acho que dessa demanda, né, por proteína, China, os mercados, preço, né, de boi, commodities em geral subiram muito, pagou 2,02, isso deu um yield de 9,54%. E eu acho que aí tem um ponto bem específico, temporal, digamos assim, que foi o efeito do dólar, não é? Exatamente, também beneficiou ali as exportadoras, o dólar valoriza, melhora a lucratividade dessas empresas, obviamente, né? Isso já desconsiderando também a alocação de dívida, que também é dolarizada, né? Então também tem um malefício às vezes, mas as exportadoras com certeza lucraram em virtude de dólar e da demanda por commodities. E o Henrique também é especialista em dólar, viu? Ele fica analisando, ele faz análise técnica. Eu vou ver se eu consigo fazer um outro vídeo falando sobre dólar com ele também. Mas vamos lá, cara. Agora, pensando em 2022, 2023, o que você está vendo aí de interessantes setores, ações, empresas que vão pagar dividendos daqui para frente? Legal. Tem um setor específico, né, que apanhou bastante, ficou de lado e pensando em dividendos, eu olho com bons olhos para 2022. Vamos abrir que é o setor de bancos, né? Estou falando aqui os bancões, os tradicionais mesmo, não os digitais, né? Sim. Tivemos questões ali, né? A gente viu os bancos pouco andando, né? Ou ficando de lado, sofrendo muito. Tivemos questões de tributação, né? De imposto de renda, teve todo um caos de mercado. E principalmente, né? Porque a gente
está estimando que possam pagar dividendos em 2022, perdão, teve uma proibição da distribuição de dividendos, né? Então, os bancos lucraram, né? Pego o exemplo de Bradesco, foi o segundo maior lucro da história, né? Os bancos, trimestre a trimestre, têm aumentando os lucros. E o que eles fizeram? Ao invés de distribuir, como a gente falou de Petrobras, Vale, JBS, eles provisionaram, né? Que é reservar esse lucro numa continha ali de devedores duvidosos, porque dadas as condições de corona, econômicas, eles não sabiam se de fato a inadimplência ia acontecer. Então, o cara que tomou crédito lá, ele não sabia se ia honrar o pagamento. Eles provisionaram um valor muito maior do que historicamente. Isso veio acontecendo e nos últimos resultados a gente já viu uma diminuição dessa provisão. Então, o lucro está lá, a inadimplência não afetou, não impactou tanto os lucros. Inclusive, para citar o Bradesco, né, o próprio vice-presidente comentou, né, que não vê necessidade de provisionar mais nos próximos trimestres. Então, a gente estima que, reduzindo essa conta de provisão, o lucro volte a aumentar e aí sim distribua mais dividendos para as pessoas. Mas o ponto aqui, esse ponto é bem importante, hein, pessoal? Quer dizer que já em 2021, essas empresas, os bancões, lucraram. Então, assim, lucro da empresa vira dividendo, né? Quando a empresa não decide reinvestir nela. E esses bancos, eles já são muito grandes, né? Como o Henrique falou, não é que nem um banco digital que quer virar tecnologia e crescer pra caramba. Esses bancões, eles já são grandes. Então, eles são historicamente bons pagadores de dividendos. Mas 2021, por causa dessa determinação legal, essa lei, eles não distribuíram todo esse lucro que eles tiveram, além de ter provisionado uma parte dessa grana. Ou seja, o lucro está lá. Uma hora eles vão distribuir. Não sei se vai ser em 2022. Pode ser que já seja, mas a ideia é que esse lucro está lá. Em um momento, eles vão distribuir. Perfeito. Você tocou num ponto-chave, né? Uma dica importante que você deu aqui, Ricardo, que é pensar nas empresas que não estão investindo, né? Então, os bancos são negócios maduros, né? Não tem muito mais ali onde investir, onde colocar. Então, a ideia daquele banco, daquele negócio, daquela empresa que já está madura, não tem tanto para expandir, é justamente distribuir o lucro via dividendo aos acionistas. Sim. E aí eu acho até que, além desses bancões mais tradicionais ali, top 3, top 4, Bradesco, Santander, Itaú, etc., acho que até aqueles bancos médios, eles também costumam pagar bons dividendos, né? Tipo um Banrisul, um ABC, também são ações que dá para olhar nesse setor financeiro. Tem bancos ali menores, né, como você citou, que eles têm nichos específicos, né? Eles conseguem ali, num modelo de negócios dele, ter lucratividade, né? Então também são alguns bancos ali mesmo menores, small caps de bancos ali, para a gente vale ficar de olho. Boa, legal. Então fiquem ligados, setor financeiro, bancos. Tem mais rapidinho aí, algum outro setor que você está de olho para 22? Olha, nesse cenário tão incerto, eu acho que o banco é o que a gente consegue falar com maior tranquilidade pensando em dividendos, né? Fechado. Então, galera, fiquem atentos. Bancos, bons pagadores de dividendos, e baixa aí o relatório com a agenda de dividendos, porque o pessoal aqui da Levante prepara todos os meses. Então, você quer saber quem vai pagar esse mês? É só você se cadastrar lá, porque você recebe desse mês, recebe do mês seguinte, recebe do outro mês. Então, você sempre vai ter esse cronograma aí para você olhar. Rico, obrigado, cara. Obrigado você, é um prazer estar aqui. Valeu pela presença. Tchau, tchau, gente.